pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje eu vou estar tentando explicar para vocês um pouco do que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou simplesmente União Soviética. Bem, como os antecedentes, vocês já sabem, obviamente, o Império Russo, os czares, que a partir do século XIX, eles sempre foram, a maioria deles, sempre foram muito corruptos e apegados ao poder, mas a partir do século XIX, especialmente no final dele, quando assumirá Nicolau II, haverá uma ascendência de abandono, basicamente, da Rússia por parte dos Romanov. Então a população russa acaba derrubando o czar. Então nós vamos ter o governo provisório. O governo provisório prometia tirar a Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas não tirou. Então acabou que nós vamos ter mais uma revolução, que vai ser quando os manifestantes irão para as ruas a favor de Lenin, líder dos bolcheviques, contra o governo provisório, exigindo o fim da guerra. Então, após a Revolução de Outubro, os bolcheviques vão assumir o poder. Então, Lenin vai assumir como líder da Rússia e o soviético de Petrogrado vai ganhar um pouco mais de destaque no meio dessa política russa. Então, nós vamos ter a Guerra Civil Russa, já que a deposição do czar e essa impetração abrupta do modelo marxista e socialista nunca tinha acontecido. Marx era basicamente o criador do comunismo, do marxismo, não é? E quando ele fez essas teorias, o Manifesto Comunista também, que resumia basicamente os ideais que ele pregava, ele não foi levado muito a sério, apesar de ter feito isso em Londres, no berço do capitalismo. Isso só foi repercutir muito depois da sua morte. É que nem artistas hoje em dia que morrem depois a música deles fica famosa. Da mesma forma, Marx só ficou muito famoso depois que morreu. Ele não teve a oportunidade de concluir a sua magnum opus, né? O Capital. Porém, os ideais dele, o básico, havia se espalhado, que era luta de classes, derrubar o burguês, a sua tomada dos meios de produção e muitos outros pormenores que eu não vou ficar falando aqui. Talvez um vídeo só sobre isso eu faça, né? Mas o que importa é que Lenin vai pegar esses ideais socialistas, marxistas, vai colocar dentro da Rússia, algo que nunca tinha acontecido antes. Como eu disse, Marx tinha sido deixado de lado, era só um anônimo, até que Lenin decide pôr os ideais de Marx em prática, começando então aí um socialismo dentro da Rússia. Então, esse movimento foi visto com grande preocupação por conta das potências europeias, que já sabiam que a coisa ia ficar feia se isso se alastrasse. Então, eles deram apoio financeiro para o Exército Branco. O Exército Branco queria a volta do czar. Eles não tinham o ideal muito definido, mas eles se uniam em torno da figura do czar, Nicolau II. Então, acontece aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores, se não me engano, no vídeo também do Império Russo, que você pega e você tem que tirar a figura na qual esse movimento de rebelião se espelha. E que figura seria essa? Neste caso, a figura do czar e sua família real. Então Lenin manda matar a família real russa para evitar que os brancos conseguissem se unir. E meio que funciona, porque os brancos são derrotados, porque a única coisa que mantinha eles juntos, que era esse ideal de pelo menos instalar o czar, agora com o czar e sua família mortos, então não tinha mais pelo que lutar e o exército branco perde.
Então, o Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, uma das grandes figuras da Revolução Russa, vai derrotar o Exército Branco, levando à unificação das diversas etnias eslavas em uma união das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS ou União Soviética. Então, Lenin vai acabar sofrendo um AVC em 1922 e isso vai acabar se desdobrando em uma disputa dentro do partido para ver quem sucederia ele. Ou seja, para todo mundo, Lenin já estava morto. Lenin já estava enterrado a 7 palmos, morto. Então, apesar de Lenin ainda estar vivo e morrer mais ou menos aí por 1924 e 25, em 1922 já foi dado como morto. AVC, ele já não tinha mais influência alguma. Agora todo mundo queria ver quem sucederia ele. Obviamente havia o respeito, por causa que Lenin, né, o pai do marxismo leninista, agora tinha seu respeito, mas agora era só um idoso, alguém que sofreu um AVC e precisava de cuidados médicos, não mais um grande líder dentro do Partido Comunista Soviético. Então, por conta disso, o partido irá se dividir em duas principais áreas. Haviam mais, obviamente, porém esses são os dois principais, Stalin e Trotsky, que eram duas visões opostas, muito opostas, chegando a levar até a morte de um deles por causa disso. Stalin defendia o socialismo de um só país, ou seja, a gente deve consolidar o socialismo na Rússia, testarmos um modelo econômico que acabou que esse modelo de socialista acabou tendo que dar uns 2 passos para trás para dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, como nas palavras do Lenin, porque precisavam de capital para poder serem comunistas, então eles foram para o capitalismo para depois pular de volta para o socialismo. Então, Stalin disse que a União Soviética não estava pronta e que o mundo não estava pronto para receber o socialismo. Então ele queria que o socialismo ficasse na Rússia para depois ir para o mundo, assim que já tivesse testado, comprovado e já calejado pelo tempo, aí sim vamos disparar o socialismo para o mundo. Já Trotsky queria que o socialismo fosse expandido de toda e qualquer maneira pelo mundo. Não ligava se a União Soviética não teria condições de fazer isso, só queria que o socialismo se expandisse. Então Stalin acaba vencendo e obrigando Trotsky a se exilar em 1929, matando ele em 1940 enquanto estava no México. Então Trotsky será assassinado por Stalin devido a uma disputa interna de poder dentro do Partido Comunista da União Soviética. Então nós vamos ter o socialismo, stalinismo, perdão, que é um regime totalitário focado na pessoa de Stalin e na repressão de oposições ou quaisquer outros que se manifestassem contra o governo. É necessário fazer aqui uma diferença entre regime totalitário e autoritário. Totalitário é um regime, uma ditadura, em que você tem ainda mais repressão do que na autoritária. Na autoritária você pode ser neutro, pode se dar o luxo de ficar calado, quieto no seu canto. No totalitário, você não pode ficar quieto no seu canto. Se descobrirem que você está quieto no seu canto, você será preso e enviado para um campo de trabalhos forçados, porque você não pode ser neutro. A neutralidade é oposição. Você tem que gostar do governo, não pode ser neutro ou obedecer porque obrigado. Você tem que amar o governo, tem que amar a figura de Stalin e tem que obedecer porque você ama a figura de Stalin, porque você sabe que ele é um bom líder. É basicamente esse o ideal do stalinismo. Então, a indústria soviética vai crescer muito com Stalin, mas a um custo muito alto, porque as fazendas serão coletivizadas, ou seja, tudo passa para a mão do Estado e a produção também tudo passava para a mão do Estado. A fazenda, a colheita, a máquina, essa aí é uma fábrica de tratores, né? Tudo passa para a mão do Estado. E no fim, obviamente, o governo não teria condições de dividir igualmente para todo mundo.
E ele, obviamente, não tinha a intenção de fazer isso. Stalin queria a comida, principalmente vinda da Ucrânia, para fazer esse impulsionamento da indústria soviética, mandar comida para setores considerados essenciais como a industrialização. Então, acaba que milhões vão morrer por causa disso, no que nós chamamos de Holodomor, principalmente na Ucrânia. Também fica muito visto nessa imagem aí, que você tá vendo o cara morto aí no meio da rua, e tem criança, tem velho, tem gente sentada na rua, nem tá nem aí. O cara tá morto lá na rua e todo mundo passando do lado dele. Por quê? Porque era comum. Cada dia era um cadáver no meio da rua. Depois de um tempo eles acabaram se acostumando e só passava reto pelo corpo, nem olhava. Então, eram tantos mortos, mas tantos mortos que isso acabou se tornando rotina. Que nem na guerra, quando uma trincheira explodiu do seu lado. Você nem estava preocupado com quem morreu lá. Você só sabia que não explodiram a sua trincheira. Não olhava para o lado, não olhava para a esquerda nem para a direita, olhava para frente, para a cabeça do inimigo e apontava a arma. Então, continuando. Vão surgir então os planos quinquenais que estipulavam metas econômicas para a União Soviética. E essas metas tinham que ser cumpridas a todo e qualquer custo, seja por intervenção fortíssima do Estado, ou seja por liberalismo econômico na União Soviética, o que obviamente nunca aconteceu na União Soviética, porém, contudo, todavia, o capitalismo teve que ser colocado em prática, ainda que não com todos os seus ideais, porque ficou muito claro que o socialismo não poderia funcionar se não houvesse um capitalismo antes dele. Pular direto para o socialismo não funcionaria se não houvesse dinheiro envolvido no processo. É necessário dinheiro para não ter dinheiro. Então, Stalin mandará os intelectuais perigosos e outros opositores para os gulags, que são campos de trabalho forçado, principalmente na região da Sibéria, os lugares mais frios. E como funcionava isso? Bom, o governo disse que você é perigoso, uma ameaça, traidor. O que ele faz? Te manda para um campo de trabalho forçado. E o que você faz? Você trabalha e trabalha em construção, fazendo drenagem de rio, construindo prédio, fazendo qualquer coisa, principalmente no caso da União Soviética na Sibéria. E você faz isso até você não vai receber muita comida, não vai receber muita água. Com o tempo você fica magro, daqui a pouco você está só osso, então você cai morto durante o trabalho. O que acontece? Tiram o seu corpo do meio do caminho e põe outro cara que também vai ficar magro, que também vai morrer de fome, que também vai cair no meio do trabalho, que também será tirado e vão pôr um novo. E esse ciclo vai acontecer infinitamente até que não haja mais ninguém que ouse dizer um ai contra o Estado e contra o seu venerável líder. Então, Stalin vai criar muitos gulags. E isso vai ficar muito evidente depois que ele morrer, quando o seu sucessor irá começar a desestalinização na União Soviética, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Continuando, a União Soviética então vai entrar na Segunda Guerra Mundial ou Grande Guerra Patriótica. No caso deles, a Grande Guerra Patriótica, eles não chamam de Segunda Guerra Mundial, e sim Guerra Patriótica. Do lado dos aliados após a violação do Pacto Nazi-Soviético por parte de Hitler durante a Operação Barbarossa. Então, o que aconteceu aqui? Para quem assistiu o Justiça Jovem, é que nem o pacto entre Vandal Savage e Darkseid. Para quem não assistiu, em outras palavras, era uma aliança de conveniência, o casamento totalmente de conveniência. Por quê? Então, Molotov e Ribbentrop sentam numa mesa. E durante essa discussão eles pensam: olha, nós dois não gostamos um do outro, nós dois não se bicamos, então, mas a gente precisa um do outro para atingir nossos objetivos. Que objetivos nós queremos? A Polônia. Mas eu não posso invadir a Polônia sozinho
porque eu preciso que alguém esteja comigo nessa, diz Ribbentrop. Molotov então responde: vamos juntos então. Ou seja, os nazistas vão invadir a Polônia por um lado e os comunistas, socialistas, soviéticos, russos pelo outro lado, cercando a Polônia. Mas a NKVD, KGB, depois, vai querer ir além, porque o governo russo, isso tem que ser admitido, tinha uma visão muito grande. Eles pensaram: olha, não podemos simplesmente vencer os poloneses, porque eles podem se unir, fora que eles têm grandes intelectuais no meio deles, perigosos, não é? Intelectuais perigosos, pensadores perigosos, estrategistas militares perigosos. Então o que a gente faz? Cavamos um buraco no meio da floresta, levamos todo mundo para lá, cerca de 20 mil, e vai acontecer um acidente com essas 20 mil pessoas importantes. E por acidente, eu obviamente quero dizer que todo mundo será morto na floresta e jogado em uma vala comum, como você vê aí. E já vou tirar dessa imagem que é muito pesada, né? Então, com o fim da guerra, nós teremos a Guerra Fria. E esses crimes soviéticos serão descobertos depois, no que nós chamamos de Massacre de Katyn, em 1940. Então, com o fim da guerra, Batalha de Berlim vencida, acaba que temos a Guerra Fria, que foi uma guerra ideológica, na qual ficou ultra evidente a falta de liberdade por parte do bloco comunista e uma certa liberdade dentro do bloco ocidental na maioria dos países, embora alguns tenham sido golpes, não é? Houve golpes para tirar o presidente, por exemplo, a Argentina, o Chile com Pinochet e o Brasil com os seus muitos e muitos generais presidentes. Então, nessa época, todo mundo financiava todo mundo a derrubar todo mundo para conquistar o governo, para se dizer comunista ou capitalista. Em outras palavras, Vietnã, por exemplo. O Vietnã estava em norte e sul, mas o norte, comunista, não gostava do sul, capitalista. E o sul, que era uma ditadura capitalista, não gostava do norte, comunista. Então os dois entraram em guerra. O norte venceu o sul, mas então os Estados Unidos entram nessa guerra, que foi basicamente o único conflito armado onde os Estados Unidos entrou de cabeça. Os Estados Unidos entrou na Guerra do Vietnã, perdeu a Guerra do Vietnã porque o povo não queria mais saber de enviar jovens para o campo de batalha, especialmente por causa do movimento hippie e também por causa de muitas fotos fortes, como por exemplo uma foto de uma pessoa, de várias pessoas, uma dessas uma garota pegando fogo e a garota chorando, enquanto tinha uma bomba de napalm caindo atrás. O que é napalm? É uma bomba feita com materiais inflamáveis, que não é feita para explodir apenas, é feita para criar incêndio. Você joga, queima em qualquer lugar. E esse napalm, às vezes, e lá vamos nós de novo, ele, mais uma vez, né? Mais uma vez, uma descrição muito pesada, mas tem que ser feito. Então, esse napalm às vezes grudava na pessoa e pegava fogo em seguida. Em outras palavras, era muito desagradável. Seria um crime de guerra hoje em dia, mas né, hoje, não, na época, podia tudo. Então, continuando. Acaba que os soviéticos vão intervir na Hungria para impedir uma revolta na Hungria. Eles vão construir então o Muro de Berlim em 1961. Por quê? Walter Ulbricht, o líder da parte oriental da Alemanha, que foi dividida depois da Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que estava todo mundo fugindo para o lado capitalista. Ninguém queria ser comunista na Alemanha. Então o que ele fez? Fez um muro em 1961 para dividir
e esse muro vai durar até lá para 1989, por volta de 1989, quando ele vai cair, que foi um símbolo, né, da divisão do planeta Terra em comunistas e capitalistas. Um excelente livro para você ler é Muro de Berlim, de Frederick Taylor, que ele detalha muito bem isso. Ele detalha perfeitamente o passo a passo de como o Muro de Berlim foi construído, até mesmo a história da cidade de Berlim está neste livro. Eu super recomendo ele para vocês. Agora, marketing à parte, Stalin morre em 1953 por causa de um derrame. Certamente teria vivido muito mais, porém teve o derrame e morreu mais cedo. Então assume Nikita Khrushchev. Ele vai encerrar o culto a Stalin, vai acabar gradativamente com as medidas de Stalin, desestalinização basicamente, e será deposto em 1962 com Brezhnev assumindo. Ele não vai trazer nada de novo, basicamente, né? E ele vai aumentar a corrupção e a estagnação econômica do bloco soviético, começando então com a guerra do Afeganistão em 1979, que irá basicamente drenar todos os recursos armamentistas soviéticos, praticamente, né, para o combate que vai durar até 1989. Tudo isso, todo esse gasto bilionário, na verdade bilionário, ultrapassando aí 1 a 3 bilhões basicamente, só nessa guerra do Afeganistão, para nada, porque eles vão perder, vão ter que abandonar armamentos, guerras, tanques, soldados, basicamente uma infinidade de recursos foi gasto nessa guerra, já que a partir dos anos 70 nós podemos dizer que foram os anos amaldiçoados da União Soviética, porque na década de 70 começam os desastres. Em 1979, a guerra do Afeganistão, que vai ser perdida, e talvez um dos maiores fatores, e também uma das maiores tragédias, e também uma das maiores envolvendo esse tipo de categoria de acidente, que não é muito comum, mas quando acontece tem efeitos gigantescos, não somente, né, algumas horas, ou alguns dias, ou algumas semanas, mas alguns anos, algumas décadas, séculos e milênios. Estou falando da explosão do reator número 4 da usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, mais conhecida principalmente como Chernobyl, em Pripyat, Ucrânia, que vai explodir, causando uma enormidade de gastos. Se a guerra do Afeganistão já gastou muito, a explosão de Chernobyl vai gastar ainda mais. Por quê? Porque tá vendo esse núcleo aí? Ele estava exposto, liberando um monte de bombas de Hiroshima por semana, e acaba que os soviéticos têm que tapar isso porque a radiação já está chegando lá no bloco capitalista, isso não vai dar bom, então eles obviamente não pedem ajuda para os capitalistas, resolvem isso sozinhos. Eu não diria que da melhor forma possível, mas resolvem, dados os recursos limitados devido a uma guerra e todos os gastos provenientes disso, tem que jogar materiais para apagar o fogo, tem que apagar os incêndios, o gasto para os equipamentos para poder tirar o grafite que envolvia o núcleo que estava no telhado, os robôs que foram usados, os mineradores que tiveram que cavar embaixo do núcleo para poder fazer um túnel, jogar hidrogênio para poder esfriar tudo, porque senão cai dentro do reservatório de água embaixo do núcleo que estava derretendo e explodir tudo. Aí a coisa ia ficar ainda pior. Tinha que construir a capa em cima do reator, porque senão continuaria vazando bombas de Hiroshima infinitamente até que basicamente a Ucrânia toda estivesse sofrendo de câncer. Então acaba que nós vamos ter uma crise econômica e alimentícia dentro da União Soviética por causa disso, porque a Ucrânia é muito fértil, o solo é muito fértil, mas a radiação devastou boa parte desse solo, que ficaria infértil por um tempo considerável. E acaba que esse solo continua muito fértil hoje em dia, né? Mas naquela época houve uma séria crise dentro da agropecuária soviética, que agora estava precisando importar de países, às vezes até dos países capitalistas. Então Gorbachev assume em 1985, iniciando o Glasnost,
transparência política, e perestroika, uma reconstrução econômica. O Muro de Berlim vai cair em 1989. Então a União Soviética vai colapsar entre 1990 e 91, porque as reformas não geraram o retorno esperado, não trouxeram grana para a União Soviética, e o povo também já estava cansado. O governo ultra socialista conservador não estava satisfeito com isso também, porque não queria abertura política, não queria glasnost nem perestroika, queria anti-glasnost, anti-perestroika, tenta o golpe, como você está vendo na imagem, não dá certo. Então Gorbachev acaba renunciando por pressão popular, militar, política e todo tipo de pressão que você possa imaginar. Então acabaram surgindo os seguintes países dentro dessa dissolução da União Soviética: Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tadiquistão, Quirguistão, Turcomenistão e Uzbequistão. 15 países, mais ou menos, que vão surgir dentro dessa dissolução da União Soviética, sendo que os Aijão e Tãos aí, ou seja, Azerbaijão, Cazaquistão, Tadiquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão, tá tudo no Oriente Médio, e fazendo fronteira também com o Nepal, um deles, se não me engano. Então, a União Soviética cai, vai virar a Federação Russa, o que sobrou dela, porque um monte de países começaram a declarar independência. Pode-se dizer que o colapso da União Soviética foi até pacífico comparado com o que ocorreu com a sucessora do Império Austro-Húngaro, a República Socialista da Iugoslávia, que teve guerra civil, um monte de iugoslavo matando iugoslavo, em outras palavras, croata matando bósnio, sérvio e etc, porque um se achava melhor do que o outro. Acaba que se parte tudo em um monte de países que nós conhecemos hoje como Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, República Tcheca, na época Tchecoslováquia, não é? E tudo isso vai ocorrer em meio a esse caos que vai acontecer com o fim da Guerra Fria, porque basicamente o comunismo perdeu feio junto com todo o seu bloco, já que todas as repúblicas comunistas praticamente foram dissolvidas, exceto a China, a Coreia do Norte e as que você conhece hoje em dia, né? Que conseguiram sobreviver a isso. Sendo que também essa dissolução da União Soviética vai respingar também na Coreia do Norte, né? Que precisava muito dos recursos que os soviéticos davam para eles: comida, armas, recursos, cimento, enfim, carvão, tudo que você podia imaginar vinha da União Soviética. Mas Gorbachev disse que a União Soviética estava em crise, então não podia dar mais nada para a Coreia do Norte, e se pudesse dar seria muito pouco. Então vamos ter crise de fome na Coreia do Norte, um monte de gente morrendo, igual Holodomor na Ucrânia, mas só que dessa vez na Coreia do Norte. Porém, isso é um assunto de um próximo vídeo. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito ter te ajudado a entender o que foi a União Soviética, o que, pelo menos o princípio do que é hoje a Federação Russa e no contexto atual, mais ou menos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, falou, tchau.